Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso encontro 4. O nosso módulo 4 fala de indicadores de viabilidade e comercialização. A parte inicial do nosso encontro, os indicadores de viabilidade são indicadores gerenciais, onde eu avalio qual é a viabilidade financeira e econômica da minha empresa. Partindo de toda aquela base que nós já estudamos sobre preço médio de venda, sobre custos de produção. Então, agora nós vamos falar sobre esses indicadores. O primeiro indicador que a gente vai trabalhar é o lucro. Eu preciso saber se o meu produto, aquele que eu escolhi, ou aquele que eu já trabalho no meu negócio, na minha empresa rural, ele está dando lucro ou não. Para isso, eu uso uma fórmula onde eu utilizo a receita total menos o custo total da produção e vou chegar ao lucro. Entendendo que esse custo total ele já contempla mão de obra, prolabore, outros custos como transporte, energia e tudo mais. O resultado é o lucro da minha empresa. Então, no caso do exemplo do beijinho, nós tivemos uma produção em cima daquele insumo total de R$21, né? E o nosso custo de produção foi R$15,70 na fábrica de beijinhos. O lucro líquido é R$5,30. Então, a fórmula do lucro vocês podem aplicar na atividade de vocês, fazendo também esse cálculo. Entendendo que ali já está a depreciação das máquinas, já está mão de obra de terceiros, o transporte, os insumos utilizados e até eventuais perdas e gastos extras que nós colocamos lá como custos de comercialização. O passo seguinte, avançando no nosso livro, nós vamos tratar da rentabilidade. E a rentabilidade, o que ela mostra? Esse lucro auferido sobre a minha produção, eu vou dividi-lo pelo investimento que eu fiz na propriedade, na minha empresa ou na minha atividade. E vou multiplicar por 100. Por que eu multiplico por 100 nessa fórmula? Porque nesse caso eu quero saber qual é a rentabilidade que esse lucro proporciona sobre os valores investidos. Então, o que a gente entende? Os proprietários da empresa rural tiraram o dinheiro das suas finanças e investiram numa empresa. Usando o exemplo da fábrica de beijinhos. O dono investiu na fábrica de beijinhos e passou a produzir beijinhos. Quanto por cento esse dinheiro do lucro do beijinho rentabiliza, remunera o investimento feito? Quando eu entendo, por exemplo, vocês tiraram o dinheiro das suas economias, compraram tratores, compraram uma terra e passaram a produzir. O quanto o lucro desta produção rentabiliza esse investimento em máquinas, equipamentos, em benfeitorias dentro da sua propriedade. Vale a pena produzir ou não? Um exemplo muito simples que nós utilizamos, que é um comparativo, se eu pegasse todo esse meu dinheiro do investimento e colocasse na poupança, a poupança me renderia 6% ao ano. No caso da minha atividade, a rentabilidade que o meu investimento proporciona é o lucro que fica de toda a atividade da produção. Então, quanto por cento aquele investimento realizado está sendo remunerado? No exemplo da fábrica de docinhos, que nós fizemos do beijinho, o nosso investimento lá, no caso, o somatório da mesa, das bacias, da cadeira, dos talheres, ele somou R$357 a gente investiu para produzir beijinhos. Então,
sobre o lucro de R$ 5,30 por produção, esse investimento dá 1,48%. Então, é uma boa remuneração, entendendo que é por produção, sim. Assim vocês deverão fazer o de vocês também. Cacá dando participação na aula aí também. Prazo de retorno de investimento. Outro indicador muito importante. Esse prazo de retorno de investimento, ele me indica quantos meses eu levo para recuperar o investimento feito. Não é sobre a receita bruta, porque na receita bruta eu tenho ali capital de giro, que são os insumos, a mão de obra, as outras despesas, e tenho as despesas fixas também, né? Depreciação, prolabore, essas questões. Então, quanto tempo este lucro vai levar para devolver esse investimento realizado? Então, no nosso caso da fábrica de beijinhos, o prazo de retorno de investimentos, eu vou dividir o meu investimento total pelo lucro. Então, se eu tiver uma produção mensal, esse valor é por mês, eu vou multiplicar por 12 meses, eu vou levar 808 meses. Então, cuidado aqui ao multiplicar por 12 meses, eu tenho que ter o lucro mensal para a conta fechar certinho. Mas por que é interessante isso? Quando eu vou fazer um investimento de grande valor, uma máquina nova, por exemplo, eu vou analisar se é mais vantajoso eu comprar uma máquina nova ou uma máquina usada em boas condições, quanto tempo esse lucro da atividade vai pagar essa máquina investida. Então, é o lucro que paga e não a produção total, porque a produção total ela tem outras despesas que precisam ser também consideradas nesse cálculo. Por último, nós temos aqui o ponto de cobertura total. O que é o ponto de cobertura total? É o meu custo total da produção dividido pelo preço médio de venda. Então, eu tenho lá custos de produção, insumos, mão de obra, prolabore, aquilo tudo que a gente já falou, tá aqui na nossa planilha. No nosso caso do beijinho é R$ 15,70. Eu divido pelo preço médio, dá 11,21, ou seja, 12 unidades. O que isso quer dizer? Que eu preciso vender pelo menos 12 beijinhos para equilibrar, para pagar todas as despesas e não ter lucro nenhum. Eu tenho o meu ponto de cobertura total do meu negócio são 12 beijinhos. Tudo que eu vender acima desses 12 beijinhos é lucro. Por quê? Eu estou fazendo o preço médio. Então, quando eu vendo à vista, quando eu vendo a prazo, quando eu vendo em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, preços diferentes, eu faço um preço médio. Se eu consigo vender pelo preço mais caro, esse ponto de cobertura total, ele vai reduzir, o meu lucro aumenta. Mas também o domínio deste ponto é importante para a negociação. Eu sei que eu posso chegar até aqui para pelo menos empatar. Não deixo de tirar minha mão de obra, depreciação, insumos e tudo mais. E acima disso que é meu lucro. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer uma liquidação, uma venda maior, eu posso baixar o valor, mas sempre tendo em mente qual é o meu custo total. Agora é com você. Faça todos os indicadores de viabilidade do seu próprio negócio ou sua ideia de negócio. Chegando a esses valores, você terá um modelo de gestão muito mais adequado à sua realidade, com condições de fazer o cálculo financeiro, o retorno econômico e o seu planejamento mais bem elaborado. Então, preencha todos esses indicadores e
Veja os números do seu próprio negócio.